Olá, tudo bem? Eu sou o Frederico Steiner, estou aqui para mais um vídeo do nosso canal feito especialmente para você, não é verdade? O tema hoje é certificação, ou certificações, não é verdade? Eu vou falar sobre certificações sobre dois vieses extremamente interessantes, O primeiro, o viés corporativo. Sua empresa possui certificações? O outro viés é o viés das certificações pessoais, ou seja, o quanto nos dias de hoje efetivamente os certificados valem para a nossa carreira. Existem vários institutos de certificação, perfeito? Essas certificações, a ISO, por exemplo, é uma das normas e uma das entidades certificadoras, digamos assim, mais famosas do mundo, por exemplo, não é isso? E essas entidades, efetivamente, elas visam trazer algumas questões importantes que talvez valha a pena você prestar atenção aqui na nossa legenda. A primeira questão é um princípio básico da qualidade chamado rastreabilidade do produto. Então você certifica, obviamente, uma determinada empresa, e essa determinada empresa, por exemplo, sendo uma indústria automotiva, ela exige que todos os seus fornecedores também tenham certificação. Isso é um princípio básico da qualidade chamado rastreabilidade da matéria-prima, rastreabilidade do insumo, de forma que você tem toda uma cadeia certificada e que segue, de certa forma, as mesmas premissas empresariais, as mesmas formas, processos, não é verdade, de trabalho. Ou seja, as premissas da administração e da gestão estão estabelecidas por aquelas determinadas normas. Podem ser normas essas de compliance, podem ser normas ambientais, podem ser normas de comportamento e relacionamento com a sociedade, podem ser normas, por exemplo, de gerenciamento de riscos e gestão de crise, podem ser normas de N naturezas, inclusive normas governamentais, em que você tem que se adequar àquele determinado padrão. O segundo princípio que as empresas passaram a investir bastante em certificação, o primeiro, lembra, era a rastreabilidade do produto, a rastreabilidade da cadeia. O segundo princípio que eu quero falar com vocês é o princípio da qualidade, ou seja, é o princípio de que as empresas passam a investir nisso, como uma forma de valorizar a sua marca, na medida em que elas são certificadas, porque elas foram auditadas por um organismo certificador acreditado por uma determinada instituição. Ou seja, para elas ganham valor de marca, valor percebido pelo cliente em função dessas determinadas certificações. O terceiro motivo, pouca gente fala disso quando fala sobre normas e certificações. Essas normas foram criadas em função muito da globalização. E, obviamente, por termos mercados globais e nações que negociam com nações, entendimentos sobre determinados assuntos, como qualidade, como segurança em alimentos, como segurança na construção civil, por exemplo, como segurança cibernética, não é verdade? Sobre formatos e dimensões de envelopes, não é verdade? Sobre questões relacionadas a instrumentos, metrológicos, como por exemplo o GPS, não é verdade? O Global Positional System. Ou seja, as convenções mundiais passaram a ser mais relevantes. Então, justamente por isso, as nações viram que o convencionamento, digamos assim, dessas determinadas questões, ele era relevante para que você pudesse, obviamente, trabalhar para vários países dentro de determinados padrões. Então é um negócio muito interessante, parece simples, não é isso? Mas medidas de distância no Brasil normalmente são traduzidas em metros, em quilômetros. Nos Estados Unidos, por exemplo, em jardas, não é verdade? Então é um negócio muito interessante porque é algo que parece que é óbvio, nem sempre ele é adotado em todos os lugares, perfeito? Bom, um outro componente muito importante que as certificações e as normas internacionais ajudam, obviamente, é a melhoria contínua, é o fato de fazer com que a sua empresa, ela tenha, obviamente, um método, digamos assim, utilizado de aceitação de classe mundial,
que pode te ajudar, obviamente, o quê? A alavancar os seus resultados e ter um padrão mínimo de qualidade dentro do seu processo de gestão. Essa gestão pode ser uma gestão de estoque, ela pode ser a gestão de manufatura, ela pode ser a gestão de transporte da sua organização e assim sucessivamente. Então, eu queria resumir para vocês aqui os 4 itens principais, na verdade, que fazem com que as certificações passem a valer a pena, na verdade. Bom, primeiro, o primeiro item fundamental, a rastreabilidade da cadeia. O segundo item, a globalização dos mercados. O terceiro item, os padrões de convenção, entre nações e globalização. Perfeito? O quarto item, a valorização da sua marca por esses 3 outros fatores, não é verdade? E cá entre nós, o quinto item, a disciplina que isso traz a você, na medida em que as certificações têm prazo de validade e que você deve manter a sua equipe sempre treinada e evoluída para estar adequada a essas determinadas normas. Eu fico por aqui com as nossas dicas hoje em relação às certificações. Muito sucesso, bom trabalho para você e até o próximo vídeo.